Bom, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. E a gente vai começar agora no que seria a segunda parte da aula de infecções gástricas ou de problemas gastrointestinais causados por bactérias e vírus. Nesse momento, a gente vai falar especificamente de alguns dos vírus e principalmente, na verdade, exclusivamente, das hepatites virais. Então, hepatite é uma inflamação do fígado, já seja de agressão direta ou parte de um processo sistêmico. As mais comuns são as hepatites virais e as tóxicas. Só que as tóxicas são aquelas causadas por ingestão excessiva ou inadequada de medicamentos, drogas, álcool. E esta última, álcool, pode ser uma hepatite aguda ou crônica. Se dá por lesão direta da célula hepática e é a causa mais comum de cirrose. A hepatite ela pode se tornar crônica quando está presente em um período superior a 6 meses. Seja ela viral, tóxica, crônico-idiopática ou seja de origem desconhecida. Bom, a gente tem várias hepatites virais, digamos. O que isso significa? Que são diferentes vírus que infectam os hepatócitos, né, e podem causar hepatites. Então, as hepatites virais não são só um tipo de hepatites. Não, nós temos a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, a hepatite D, a hepatite E e ainda outras hepatites. E cada uma dessas hepatites são causadas por vírus diferentes. Então, nós temos, que a gente vai ver nessa aula, é especificamente sobre a hepatite A, B, C, D e E. E a gente pode olhar na terceira coluna que elas são causadas por vírus diferentes. Por exemplo, a hepatite A por um picornavírus chamado hepatovírus. A hepatite B por um hepatnavírus. A hepatite C por um hepacivírus. A D por um deltavírus e a E por um calicivírus, né? Então, são vírus diferentes que causam o mesmo quadro, ou um quadro semelhante, ou um quadro que afeta, na verdade, o fígado, por isso se denomina hepatites. Com respeito a esses vírus, nós temos que tanto hepatites A, C, D e E são causadas por vírus que contêm RNA como ácidos nucleicos. O único que contém DNA é o vírus da hepatite B. E hepatnavírus, que parece um nome tão difícil, na verdade é muito simples, porque hep de hepatite, ADN porque tem DNA, vírus. Então seria um hepatnavírus. Quanto ao período de incubação, também difere entre as diferentes hepatites, né? Nós temos o vírus da hepatite A, um período de incubação de 15 a 45 dias, e o importante é que essa hepatite é transmitida por la via fecal-oral. A hepatite B, por la via parenteral, ou seja, por uso de drogas, não? ou troca de seringas, ou uso das mesmas seringas, né? Por la via parenteral, ou seja, por la via sanguínea, e pela via sexual. A hepatite C, ela tem um período de incubação de 15 a 150 dias, às vezes demora muito mais em aparecer os primeiros sintomas, às vezes anos e muitos anos. E também a via de transmissão principal é a via parenteral. E também a via sexual, hoje em dia já está comprovado que é a transmissão sexual da hepatite C. A hepatite D, ela é uma hepatite muito, que vai sempre acompanhada com a hepatite B, quer dizer, não há hepatite D sem haver hepatite B, e a gente vai ver por quê. E também a transmissão é principalmente por via parenteral e sexual. E a hepatite G, que é muito semelhante à hepatite A, é um vírus de RNA que tem um período de incubação de 28 a 48 dias e de transmissão fecal-oral. Bom,
se a gente vai falar dessas hepatites, a gente pode agrupar a hepatite A com a hepatite E. Elas podem causar uma infecção aparente, inaparente, fulminante, em alguns casos muito raros pode levar à morte e geralmente tem cura. Não cronificam, quer dizer, porque uma das características que a gente vai ver de algumas hepatites, sobretudo as transmitidas por via parenteral, é a cronificação ou a cronicidade dessas doenças. A hepatite A e a E não cronificam, pelo menos não tem registro na literatura, e se previne com saneamento básico. Higiene, também alimentos cozidos ou alimentos crus que devem ser tratados. Então, a transmissão, como a gente viu, é fecal-oral. Então, o saneamento básico seria a principal forma de prevenção da hepatite A e E. E a faixa etária mais atingida são crianças e adolescentes, mas a hepatite E também em adultos jovens. Com respeito à hepatite B, então ela pode causar uma infecção aparente, e podemos colocar junto com a hepatite D, né? Uma infecção aparente, inaparente, fulminante, em alguns casos, que pode levar à morte. Pode cronificar, né? Pode se tornar crônica, mas nós vamos ver que em adultos, a cronicidade da hepatite B e da hepatite, principalmente da hepatite B, é de 5 a 10% em adultos. O problema são nos neonatos, aqueles que tiveram a transmissão materno-infantil ou a transmissão vertical, porque nesses casos 90% podem cronificar. Com respeito à hepatite D, nesse sentido, 80% vão cronificar quando há superinfecção, né? Ou seja, primeiro houve hepatite B e depois hepatite D, ou quando há co-infecção junto a hepatite B e hepatite C, aí o risco de cronificação já é menor. Porque a hepatite B tem um baixo risco de cronificação em adultos, né? A hepatite B e a hepatite D atingem principalmente jovens e adultos, né? Jovens, né, mais que adultos de mais idade, como a gente vai ver na hepatite C. E a prevenção se dá nos dois casos por controle de bancos de sangue, cuidados com materiais perfurocortantes, descartáveis ou esterilizados, com seringas descartáveis e evitar a promiscuidade sexual. E por último, a hepatite C. A hepatite C pode ser aparente, inaparente, fulminante, ou mesmo que as outras, só que o risco de cronificação é de 85% em adultos. Então, essa é a diferença principal com a hepatite B, que a hepatite B só tem 5 a 10% de risco de cronicidade. Agora, as duas podem levar a cirrose e câncer de fígado, hepatocarcinoma celular, né? Então, as duas podem também ser levadas, pode se atingir a cura, né? E a hepatite C também nós temos como prevenção controles de banco de sangue, materiais perfurocortantes, mesmo como a transmissão é por via parenteral, tem as mesmas condições de prevenção que a hepatite B e a hepatite D. E a hepatite C ela atinge principalmente em adultos de mais idade, né? Que se infectaram 30, 40 anos atrás, quando ainda não havia cuidado nos bancos de sangue, controle nos bancos de sangue, e se infectaram principalmente por uso de agulhas, né? Transfusão sanguínea, cirurgias, etc. Então, voltando novamente ao vírus da hepatite A e a hepatite G. Então, os dois são vírus de RNA, né? De nucleocapsídeo icosaédrico, não envelopados, né? RNA de fita simple, mas não são o mesmo vírus. São dois vírus diferentes que têm muitas características semelhantes. Quanto à hepatite A, nós temos alta prevalência em alguns países, na maioria dos países da África, também da Ásia, aqui na América do Norte, em Groenlândia, em alguns países da América do Central e da América do Sul, né? E principalmente a gente já falou que é mais
comum em crianças. Adultos geralmente tiveram contato quando crianças com o vírus da hepatite A, então já tem imunidade. Também no Brasil, a gente tem uma prevalência entre alta e intermediária. A hepatite A acontece, então, com o consumo de frutos de mar, né? Porque esses animais se alimentam por filtração, né? Onde não há saneamento básico, por exemplo, né? Onde os esgotos são jogados ao mar, né? Ou nas lagoas, etc. Então, esses animais se alimentam e o homem, ao consumir os frutos de mar, se infecta com o vírus da hepatite A. Sobretudo se estão crus, né? Ou mal cozidos. A taxa de letalidade é muito baixa e também não há registro de hepatite crônica. E a prevenção inclui a utilização de água fervida, clorada, consumo de alimentos cozidos e lavar bem as mãos com água e sabão antes das refeições. E a confirmação é feita através de exames sorológicos, né? Os anticorpos IgM, ou seja, os que indicam infecção aguda, podem ser de infecção primária e infecção aguda podem ser detectadas a partir do 5º dia do início dos sintomas. Bom, quanto à hepatite B, então nós falamos que íamos falar junto com a hepatite D. Por quê? Porque o envelope do vírus da hepatite D está constituído por um antígeno de superfície da hepatite B. Então, falando da hepatite B, nós temos que é um vírus envelopado de capsídeo icosaédrico, de DNA circular, né? Fita dupla circular incompleta, vocês veem que ele tem algumas partes que esse DNA está aberto, né? E um vírus relativamente pequeno, com uma estrutura genômica de 3,2 kilobases. Se apresenta de diferentes formas que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou como a gente pode ver nesta figura do lado. E a hepatite D, eu falei para vocês, então, que ele sempre vai acompanhada a infecção do vírus da hepatite B. Por quê? Porque para que haja hepatite D, o vírus da hepatite D utiliza o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Então, se há hepatite B, pode haver hepatite D. Se não há hepatite B, não há hepatite D. Bom, o vírus da hepatite B, então, nós temos algumas estruturas importantes, né? Que fazem parte da partícula viral. E que são importantes para depois fazer o diagnóstico sorológico para detectar se a pessoa se encontra com o vírus na fase aguda, se se encontra na fase crônica ou se já teve contato anterior com o vírus da hepatite B. Então, quais são essas estruturas? Então, nós temos o antígeno de superfície, HBs antígeno, o antígeno do core, aqui em amarelo, HBC antígeno, e o antígeno HBE antígeno, aqui na parte azul, que é o antígeno solúvel, que a gente vai ver que indica infecção ativa. Quando há replicação viral, há antígeno solúvel. Depois nós temos a fita dupla de DNA e uma enzima que vai fazer, que é importante para o ciclo de replicação do vírus da hepatite B, que é a DNA polimerase. Essa partícula viral assim constituída é a partícula viral infectante e se denomina partícula de Dane. Como se adquiere a hepatite B? Todo a través de transfusão de sangue, uso compartilhado de seringas e agulhas contaminadas, relação sexual sem uso de camisinha, contato acidental com sangue ou secreções corporais, com mucosa ou pele com lesões, e as gestantes podem transmitir para o bebê, sendo a hora do parto o maior risco de acontecer essa infecção. O risco de doença crônica com má evolução é maior em quem usa bebida alcoólica e em bebês que adquirem a doença no parto.
E, lógico, em pessoas com baixa imunidade, como em pacientes com AIDS ou com quimioterapia, radioterapia, etc. Como se previne? Então, para a hepatitis B, há prevenção porque há vacina. E essa vacina deve ser feita em todos os recém-nascidos. Outra forma de prevenir é usando luvas, máscaras e óculos de proteção, ou seja, EPIs, quando houver possibilidade de contato com sangue ou secreções corporais. Pessoas que tiveram exposição conhecida ao vírus devem receber uma espécie de soro, uma gama-globulina, nos primeiros dias após o contato, o que pode diminuir a chance ou pelo menos a intensidade da doença. E recém-nascidos demais com hepatitis B devem receber o soro e a vacina imediatamente após o parto para diminuir o risco do bebê desenvolver a doença. Então, aqui nós temos 3 figuras de fígado. Um fígado com aspecto macroscópico de fígado normal. Um aspecto macroscópico de fígado com cirrose, que pode ser causado tanto por hepatitis B quanto por hepatitis C. E um fígado com carcinoma hepatocelular também pode ser causado por esses dois vírus de hepatites. Então, a infecção crônica por hepatitis B, quando se dá? Então, se é no período perinatal, ou seja, no recém-nascido, o risco de desenvolver infecção crônica é maior que 90%, muito alta. É o grande problema da hepatitis B. E o risco de desenvolver hepatocarcinoma é em 25%. Já crianças de 1 a 5 anos, cai o risco de desenvolver infecção crônica de 25 a 50%, mantendo-se o risco de desenvolver hepatocarcinoma. E em adultos ou crianças maiores de 5 anos, o risco de cronificar é relativamente baixo, 6 a 10%, com 15% de chance de desenvolver hepatocarcinoma. Então, nós falamos que a melhor forma de prevenir a hepatitis B é a vacina, que existe em 3 doses, que se toma no momento 0, 1 mês e 6 meses, né? E dá uma proteção por mais de 15 anos, né? Que é menor em imunodeprimidos e em idosos, e é uma melhor forma de prevenção da hepatitis B. O vírus da hepatite C agora. Então, é um vírus de RNA, também de estrutura icosaédrica, também envelopado, tem as glicoproteínas do envelope. E o capsídeo viral, então, que já falamos, que é icosaédrico. A prevalência do vírus da hepatite C aqui no Brasil, né, varia de 1,1 a 5%, é uma prevalência intermediária, né? E é mais alta em alguns países do norte da África, e em outros países também da Ásia, que não está marcado aqui. Então, é um vírus da família Flaviviridae, um hepacivírus. Já falamos envelopado, de núcleo capsídeo icosaédrico, de RNA fita simples, né? E se faz uma classificação do HCV em genótipos. São conhecidos 6 genótipos. Hoje em dia, alguns pesquisadores dizem que são mais de 6 genótipos, mas os mais importantes são do 1 a 6. Os 6 genótipos principais variam quanto à distribuição geográfica, onde o tipo 1, 2 e 3 se distribuem em todo o mundo, o 4 e 5 são principalmente encontrados na África, e o 6 normalmente detectado na Ásia. Aqui no Brasil predomina principalmente o genótipo 1, também o 2 e o 3 mais frequentes, e então em Rio Grande do Sul nós temos uma maior prevalência do genótipo 3 quando comparado ao genótipo 3 encontrado em outras regiões do Brasil. Mas o genótipo que predomina em Rio Grande do Sul também é o genótipo 1.
tá? E os dois respondem, né? Hoje em dia existem tratamentos de última geração, e a importância do tratamento para diferentes genótipos é alcançar a resposta virológica sustentada, né? Geralmente 12 meses, 12 semanas, perdão, após o termo do tratamento, de seguir o tratamento completo. Então, após que se termina o tratamento com os medicamentos antivirais, se faz o teste de carga viral e se analisa a resposta virológica sustentada, que significa que não é visível, não há vírus detectável pelo método utilizado para detectar vírus. Então, quando se adquire a resposta virológica sustentada e depois essa resposta se mantém pelo passar do tempo, se diz que a pessoa está curada. A infecção pelo vírus da hepatite C é um dos mais graves problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Há 170 milhões de pessoas infectadas por hepatite C no mundo. Então, apesar daquele mapa de altas prevalências em poucos países, há muitas pessoas infectadas em todo o mundo. E o grande problema da hepatite C é a cronicidade, já que 80 a 85% dos pacientes com hepatite C vão a cronificar, ou seja, vão a ter hepatite C crônica. Provavelmente eles vão a descobrir que estão com hepatite C quando já estão com hepatite C crônica, seja por aparecimento dos sintomas ou porque vão fazer uma análise de rotina e veem as enzimas do fígado alteradas, e aí descobrem que estão com hepatite C. E então, uma alta proporção desses pacientes já são pacientes crônicos. Entre os pacientes que cronificam, um 20% tem chance de desenvolver cirrose hepática se não é tratado, e desse 20%, um 10 a um 20% vai desenvolver hepatocarcinoma. Tal é assim que hoje em dia a presença de hepatite C crônica é a principal causa de transplante de fígado. Como se adquire? Então, principalmente por la via parenteral, como a gente já falou, transfusões de sangue, uso compartilhado de seringas e agulhas, né, os usuários de droga, acidentes nos quais os profissionais de saúde fincam-se com agulhas ou são atingidos por secreções do paciente contaminado, pelo contato entre o sangue ou secreção corporal contaminada com o vírus, mucosas ou pele machucada. Não foram demonstrados muitos casos de transmissão sexual, mas hoje em dia se sabe que existe a transmissão sexual, principalmente em pacientes, por exemplo, que têm alguma imunodeficiência. A transmissão materno-infantil também é rara, mas acontece. E a transmissão também pode acontecer através de colocação de piercing, em tatuagens, com qualquer material perfuro-cortante que não seja esterilizado, que seja utilizado sem ser esterilizado. E uma característica importante do vírus da hepatite C é que a gente não tem vacina. Então, a melhor forma de evitar se infectar é a prevenção. O que se sente e como se desenvolve, então, diferente da hepatite A e B, não apresenta sintomas na fase aguda. Então, os que ocorrem são muito leves e semelhantes a uma gripe. Então, o paciente realmente não sabe quando está com a infecção aguda. E quase 80% então, dos infectados vão a desenvolver o que a gente falou recém, a hepatite crônica. E só descobrirão que tem a doença por outros motivos. Também quando vão fazer doação de sangue, por exemplo. E em outros casos aparecerão décadas após a contaminação através das complicações, por exemplo, como cirrose e câncer de fígado. Como se previne? Então, não compartilhando seringas nem agulhas, e as seringas e agulhas para injeção só podem ser descartáveis.
Os profissionais da área de saúde devem utilizar todos os EPI necessários quando vão a trabalhar com sangue, para não se contaminar com sangue e secreções dos pacientes, né? Uso de luvas, óculos, máscara. Os bancos de sangue fazem testes na hora da transfusão. E em algum tipo de relações sexuais também, sem uso de preservativo, pode se transmitir a hepatite C. E por último, esse quadro aqui, voltando, deixei para o final só para voltar a falar um pouquinho sobre a hepatitis B, aquilo que eu tinha falado para você sobre a partícula de Dane, né, que tinha os diferentes antígenos que indicavam que tipo de infecção o paciente tinha. Então, nós temos o antígeno HBS, que é aquele antígeno de superfície. Nós temos o antígeno HBE, que indica infecção ativa. E depois nós temos os anticorpos, anticorpo do soro, do core, perdão, que pode ser IgG ou IgM, e o anti-HBS e o anti-HBE, né, que são anticorpos para o antígeno de solúvel e para o antígeno de superfície. Então, na fase de incubação, o único teste que vai dar positivo vai ser o HBS antígeno. Mas já na fase aguda, nós vamos a ter o antígeno HBS de superfície positivo e os anticorpos anti-HBC, ou seja, do core, positivos, tanto IgG quanto IgM. E como estamos numa fase de infectividade, nós vamos a ter o HBE antígeno positivo. Já em um final de fase aguda ou hepatitis crônica por hepatitis B, estamos falando, nós vamos a ter o HBS antígeno positivo e o HBE ainda positivo, porque ainda está, né, se replicando. Mas nós já vamos ter anticorpos contra HBE antígeno e nós vamos a ter anticorpos contra o anti-HBC ou do core, da classe IgG. Depois nós temos uma infecção passada, quer dizer, já não estamos mais com infecção ativa por o vírus de hepatitis B. O que nós vamos ter? Vamos ter principalmente anticorpos. Não vamos a ter antígeno, não temos mais antígeno de superfície, nem temos mais o antígeno solúvel. Mas sim temos os anticorpos do core e os anticorpos do antígeno de superfície e os anticorpos do antígeno solúvel. Isso em uma infecção passada. E em uma resposta vacinal, como nós não vamos a ter nenhum antígeno, porque nós não temos infecção, só temos a vacina, o único teste que pode dar positivo é o anticorpo anti-HBS. Então, isso indica que nós temos, que a vacina, nós não temos anticorpos contra o antígeno utilizado para a vacina. Então, pessoal, essas foram as aulas sobre o sistema gástrico, tanto que vimos anteriormente de bactérias, como agora as hepatites virais. Existem outras infecções do trato gastrointestinal causadas por vírus, mas a gente opta por sua importância também, falar no caso das hepatites virais. Então, fico à disposição para qualquer dúvida e nos encontraremos na próxima aula.